Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu quero aqui, irmãos, compartilhar com vocês revelações bíblicas poderosas. Vai mudar completamente a tua visão espiritual. E eu quero falar aqui, de quem você é, tá? Eu quero falar aqui sobre os ventos, tá? Eu quero falar aqui sobre a tempestade e quero falar aqui também de oração e de propósito. Olha quantas coisas que nós vamos falar. Então você já vai perceber que o vídeo vai ficar um pouco longo porque é vídeo de estudo, mas vale a pena você gastar aí esse tempo estudando aqui, porque vai muito edificar você. Eu já vou logo convidando você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, sabe para quê? Para você não perder nenhum destes vídeos. Sabe por que nenhum desses vídeos? Porque nós iremos iniciar aqui essa, vamos dizer assim, é a primeira etapa, é o pontapé inicial da nossa campanha Projetando 2020, tá bom? E já digo uma coisa para você, independente do mês, do ano que você está assistindo, ou seja em fevereiro ou em março, ou talvez anos depois, não tem problema. Se você quiser fazer a campanha, você vai receber muitas bênçãos também. Porque campanha é oração, e oração nunca fica velho, irmão. Então, além desse vídeo aqui, vão ser 12 dias de oração para 12 meses de bênção. E como eu estou te dizendo, independente do mês que você está assistindo, se você quiser fazer a campanha, você vai fazer. Eu vou deixar aqui o primeiro link nas descrições, porque se você estiver assistindo esse vídeo, depois do dia 3 de janeiro de 2020, você pode acessar aqui o primeiro link, vai estar escrito assim, playlist da oração Projetando 2020, tá bom? Aí é só você clicar e participar das orações também. E se você ainda não chegou a essa data, você vai ver que está escrito, mas não tem o link ainda, tá bom? Porque nós estamos fazendo aqui com uns dias antes para convidar as pessoas para participar desta campanha. E queridos, olha só, nós tivemos aí uma campanha muito forte, a campanha do Yom Kippur, que foi do mês de setembro para outubro. E no Yom Kippur bíblico é considerado o ano novo bíblico, tá bom? E aí nós entramos no calendário bíblico, o ano é 5.780. 80 é a década para os judeus, onde nós encontramos uma expressão hebraica pei, que significa boca. Ou seja, os judeus estão declarando e profetizando que essa década de 80, toda ela, é uma década onde os profetas vão se levantar, aonde a anunciação profética tem que ser feita, aonde os decretos proféticos serão dados. Então essa década é muito importante e começou agora. Então o tema da nossa campanha Projetando 2020 será esse, pei, boca, ou seja, profetizar. É o tempo de profetizar. E eu prometo aos irmãos aqui que eu vou trazer um estudo mais aprofundado sobre isso, né? Na verdade, eu vou postar uma mensagem, eu vou até falar com o pastor Wellington, para ele trazer esse entendimento, porque na época do Yom Kippur, ele trouxe esse entendimento para nós, né? Ele até ministrou, só que eu não gravei a ministração dele, a pregação. Então eu vou pedir a ele para a gente regravar essa mensagem para você entender isso também, tá? Sobre essa década pei. Mas basicamente é esse entendimento, é boca, é profetizar. Mas aí depois a gente coloca aqui no canal um estudo mais aprofundado sobre isso, tá? E eu vou lhe informando aqui que ao profetizar, você ativa ventos, ventos do Espírito. Ah, pastor, que loucura é essa? Para você ter a ideia, eu vou deixar aqui nas descrições, tá? Vou criar uma playlist aqui e vou deixar nas descrições. Essa playlist vai estar escrita assim, elementos no Espírito. Aí vai ter um espacinho e o link.
Vou colocar esse vídeo e mais 3 vídeos aqui para completar esse entendimento. Preste atenção, ó, fogo, água, relâmpagos e vento. O vento é o que nós vamos falar agora. Mas esses outros 3, fogo, água e relâmpago, eu já tenho estudos bíblicos aqui, postados, tá? Então eu vou criar essa playlist para você assistir também para complementar esse entendimento. A grande verdade, isso que faz parte do seu espírito, são armas do seu espírito. É quem você é. Para você entender tudo que nós iremos falar aqui, eu tenho que te dar um entendimento primeiramente. Aí vem o primeiro passo. Quem você é, tá? Então você vai mergulhar nessa revelação. Mas eu já vou te pedir assim, ó, marque seu joinha, marque seu gostei, deixe seu like. Eu vou falar uma coisa para você. A nossa campanha Projetando 2020, para quem quiser vir participar na igreja, ela vai começar no dia 2. Aqui no YouTube é que vai começar no dia 3, porque daí a oração que eu vou fazer lá na igreja eu vou gravar e vou postar aqui. E quem quiser nos visitar na nossa igreja aqui em Goiânia, a nossa igreja fica na rua C209, número 102, quadra 512, lote 21, no bairro chamado Jardim América, Goiânia, Goiás. Os dias dos nossos cultos são segunda-feira, 7h30 da noite, quinta-feira, 7h30 da noite e domingo, 9h30 da manhã. Você é o nosso convidado todo especial. Inclusive, se quiser participar dessa campanha, venha. Durante esses 3 dias na semana, nós teremos os cultos e faremos as orações lá, tá? Aí nos dias que não tem culto na igreja, eu vou fazer a oração para postar aqui no YouTube. E eu vou ver se eu me esforço para ver se eu faço algumas lives ao vivo, a oração ao vivo dessa campanha. Ou seja, no dia que não estiver na igreja, a gente faz o ao vivo aqui ou até mesmo postado. Mas eu vou me esforçar para fazer o ao vivo aqui. Então, por isso que é bom você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Faça isso agora, porque nós vamos aqui para o ponto 1. Quem você é? Então, irmãos, olha só. Antes de começarmos a falar todo o estudo aqui, eu já quero que você anote esse e-mail aqui para você mandar os seus projetos de vida para nós. Meu altar de oracal, é oração, mas não tem acento e nem cedilha. oracal@gmail.com. Ah, pastor, estou tentando mandar o e-mail, estou tentando mandar, mas está voltando, não está indo. Posso mandar no WhatsApp? Pode. O WhatsApp é o 62 98610 2866. E o que você vai fazer? Você vai digitar assim, ó, Projetando 2020. Aí você coloca abaixo os pedidos de oração, tá? Para mim procurar aqui no WhatsApp e encontrar os seus projetos, ok? Então, no final do vídeo eu falo novamente, dou mais uma reforçada nisso daí. Vamos continuar? Para você entender quem você é, primeiramente eu quero te levar uma revelação. Você não é branco, não é preto, amarelo, não é gordo, não é magro, não é físico, não é apenas orgânico. Você é um espírito. O pontapé inicial de toda essa revelação no vídeo é entender que você é um espírito. E quando eu falo que você é um espírito, e espírito, irmão, não tem nada a ver com homem, com mulher, com sexo masculino ou feminino, não. Estou falando de quem você é espírito, tá? Eu quero que você, então, só para a gente fazer um estudo bem bacana, né, e não ficar muito chato, algumas coisas aqui eu vou dar referências e outras, né, eu vou ter que ler para abrir mais o seu entendimento. Mas, por exemplo, lá em Êxodo 34, no versículo 29, fala que Moisés, depois que ele estava lá tendo revelações para receber as tábuas da lei em cima da montanha, a montanha que trovejava, que pegava fogo e relâmpagos, raios, aonde o povo tinha medo de subir lá, e ficavam de longe vendo aquilo. Quando Moisés desce, uma coisa está acontecendo que todo mundo olha para ele, e a Bíblia vai dizer lá
que a pele, preste atenção, a pele do rosto de Moisés resplandecia, a ponto das pessoas ficarem assim, sem conseguir olhar. Porque a glória de Deus era visível no rosto dele. O pontapé inicial é você entender quem você é. Você possui um corpo espiritual. E aí eu vou ter que fazer uma leitura aqui de um versículo que se encontra aqui em 1 Coríntios. Eu vou ler aqui, tá? Tradução da Bíblia King James. 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler aqui o versículo de número 40, que diz assim: também existe corpos celestiais e corpos terrestres. Todavia, o esplendor dos corpos celestiais é um, e outros são diferentes. Um é o brilho dos corpos espirituais e outro dos espirituais, ou seja, um do terrestre e um do espiritual. Versículo 41. Um é o esplendor do sol, outro como a lua, outra como o fulgor das estrelas. E as estrelas se diferem em luminosidade uma das outras, tá? Então, Paulo está falando de um corpo espiritual de glória. E fala aqui de medidas, preste atenção, medidas de glória, medidas de poder, ou seja, capacidade de luz que está armazenada em nosso espírito. Paulo está dizendo que uns brilham como as estrelas, como a lua, e outros brilham como o sol, ou seja, são níveis diferentes de brilho. A grande verdade é que quando eu citei para você que a pele de Moisés resplandecia, eu quero que você grave uma palavra, or, como vai aparecer aqui na edição. Essa palavra or, que é uma palavra hebraica, ela tanto é pele, como também se traduz para luz. Pele e luz. Preste atenção numa coisa. Quando o homem estava lá no Jardim do Éden, e o homem era 100% espiritual, o chamado Adão, se você perceber, ele só vai dar fé que ele está nu, que ele está pelado, quando ele deixa o pecado entrar dentro dele. Todo mundo conhece a história. Eles comem do fruto da árvore, que Deus disse, todavia se vocês comerem, vocês vão morrer. O que é a morte espiritual, pastor? A morte espiritual, irmão e irmã, é quando os níveis de trevas vão intensificando dentro do corpo espiritual de uma pessoa. Um corpo que é luz, que está brilhando, e essa luz vai diminuindo, até chegar plenas trevas. O inferno é a plenas trevas, meus irmãos. Então, o pecado é essa escuridão que encobre a pessoa com trevas. E aí, quanto mais pecado, mais trevas. Aí vai se cumprir o que a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte, porque são trevas que são adicionadas. E aquele brilho que você tem, ele vai se apagando, se apagando. O que acontece? Quando o homem pecou, aquela luz que estava acesa, ela se apaga. Tá vendo esse coraçãozinho aqui? Eu usei ele em alguns lugares que eu ministrei sobre isso daqui. Imagine que você é esse coraçãozinho aqui. Então, antes de Adão pecar, ele era esse coraçãozinho aqui que brilha. Tá vendo a luz dele brilhando? O pecado vem e entra. Olha o que acontece então com o coraçãozinho, a luz apaga. Quando Adão pecou, as trevas entrou, o pecado entrou, desligou. Qual foi a reação deles? Olhar para si, para os seus corpos físicos e falar: nós estamos nus, pelados. Então, por que antes eles não tinham essa percepção? Porque o corpo deles, a pele, que é a palavra or é luz, a pele
do corpo físico deles era pura glória, pura energia. Era isso daqui, irmãos, brilhando, brilhando. E aí não dá para saber que nível de glória, se era um nível de glória como o sol, como a lua, como as estrelas. Eu prometo para vocês que futuramente eu vou colocar um estudo mais aprofundado deste entendimento. Isso aqui eu estou dando uma palhinha para você, só para você entender quem você é. Você é espírito, você é luz, você tem camadas de glória na tua vida. E nós vamos entender aqui como ativar os ventos no nosso espírito, que são armas do nosso espírito, e como aumentar esse nível de glória, tá? Então, se a gente ler aqui, também em 2 Coríntios, vou ler aqui para vocês, alguns versículos eu tenho que ler para ficar bem bacana, bem um entendimento bem apurado. Diz assim, na tradução da Bíblia King James: estamos certos de que, se essa nossa casa temporária, esta habitação terrena em que vivemos for destruídas, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construídas por mãos humanas. Enquanto estivermos nesta morada ou nesta tenda, olha só, ele está falando do corpo físico, tá bom? Falando do corpo físico. Gememos, almejamos ser revestidos da nossa casa celestial. O que é a casa celestial? É a glória de Deus. A grande verdade é que o seu espírito, ele é a extensão do reino dos céus. O seu espírito é a extensão da glória de Deus. E o seu espírito brilha dessa forma aqui. E quanto mais você se conecta a Deus, maior é o brilho da glória que há na sua vida. Você vai entender mais, tá bom? Inclusive, eu estou fazendo um livro, irmãos, porque eu quero falar de vestes de glória e vestes de trevas. Em breve aí, futuramente, esse estudo aqui que você está tendo faz parte desse livro, tá? Que eu estou escrevendo, só que, lógico, vai ter muita mais profundidade, muitas mais coisas que eu não citei ainda nas pregações. Estou guardando para o livro para ter surpresas, né? E mais entendimento, mas é basicamente isso daqui, que é o comecinho, tá? E olha só, veja só, ele continua dizendo o seguinte, versículo 3: portanto, se de verdade estivéssemos vestidos, não seremos achados ou surpreendidos sem roupas. Porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, corpo físico, murmuramos e somos angustiados, porque nós não queremos ser despidos. Ele está dizendo, não queremos ser despidos, não queremos que esse corpo aqui, ele venha a ser arrancado. Mas olha o que ele está dizendo: mas sim revestidos da nossa casa celestial, para aquilo que é mortal seja completamente absolvido pela vida. Ele está dizendo assim, nós não queremos desfazer desse corpo físico, não. Nós queremos ser revestidos. O que é o revestimento, irmão? Por exemplo, eu estou com essa camisa aqui. Se eu colocar um blazer aqui, o blazer vai ser um revestimento, porque eu já tenho uma camada, a camisa. Se eu coloco o blazer, isso é um revestimento. Então, o que vai acontecer no arrebatamento, pastor? O que vai acontecer no arrebatamento é isso, irmãos. A Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos. Sabe quanto tempo que é? Uma piscada? É 0,7 milésimo de segundo. É menos do que um segundo. Nós seremos transformados. Aí Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 15 também, aonde nós estávamos lendo no começo sobre os corpos espirituais e os corpos terrestres, que ele diz que a imortalidade vai se manifestar no nosso corpo mortal. Aquilo que é corruptível vai se revestir
do incorruptível. Jesus, irmãos, ele demonstrou o seu corpo espiritual, o seu espírito, quando ele estava no monte, transfigurou o corpo dele para os discípulos. Aquilo dali é quem é Jesus no espírito. Aquilo fala quem somos nós no espírito. Nós somos um corpo de luz, um corpo de glória. Por que você acha que o apóstolo Tiago diz que Deus é o Pai das luzes? E todo teólogo sabe que é impossível comparar, dizer que uma luz pode ser filho de Deus. Ele está falando na essência espiritual. Quem pode ser chamado filho de Deus é ser humano, irmãos, né? É ser humano. E nós recebemos isso por causa da morte da morte de Jesus e do espírito de adoção que nos conectou, dando aí a gente a oportunidade, como João diz no capítulo 1, recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, eu quero que você entenda quem somos. Nós somos luz, nós somos glória. O que é a bênção de Deus, irmãos? A bênção de Deus são raios de glória que estão emanando do trono da glória de Deus agora. Que se você se conectar com o seu corpo espiritual, que é luz, então é luz e luz se conectando. E essa conexão transfere e conecta você a todo o potencial de bênção, a todo nível de glória para a vida financeira, para a saúde. Lembra da mulher que foi curada, que tocou Jesus? Quando ela toca Jesus, Jesus diz assim, ó, eu senti sair de mim virtude, ou seja, eu senti sair de mim uma descarga de poder. E aquela mulher, ela não consegue apenas tocar o corpo físico de Jesus. Na verdade, ela nem toca o corpo físico, ela toca o talit de Jesus só. Mas ela consegue tocar no mundo espiritual. É o espírito dela que é luz com o espírito de Cristo que é luz, se conectando. Aí o espírito de Cristo que está numa frequência de glória, num nível de glória, numa intensidade de glória, ó, o dela é assim, pequenininho, o de Jesus é assim. Tocou, aí aumento dela. E aí aquela camada de trevas que era responsável pela enfermidade desaparece e aquela mulher é curada instantaneamente. Isso é só para você ver quem você é. Então, você é um espírito que veio da parte de Deus. Porém, como eu estava dizendo para você, lá em Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que os anjos, os serafins, anjos de fogo, estavam clamando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. A terra toda, irmãos, está cheia da glória de Deus. Para você ter uma noção, os espíritos, tanto dos demônios como também os espíritos que vêm da parte de Deus, chamado anjos, e nós vamos falar sobre os anjos aqui, porque os anjos têm a ver com essa ativação dos ventos no nosso espírito, né? E o que acontece? Os anjos são energia também. Só que, lógico, o diabo com os seus demônios é uma energia negativa, é uma energia de trevas, é uma energia escura, uma energia negra. E os anjos do Senhor são energia de glória, de poder, né? Alguns teólogos até defendem a tese que aqueles serafins que estão ali diante do altar do Senhor e todos os outros anjos, como eles são espíritos e são energia, são luz, para eles se alimentarem, eles têm que estar perto do trono de Deus, que é onde emana a glória de Deus. Então, aquela luz que sai da glória, que sai do trono de Deus, aquela glória que sai do trono de Deus, é que alimenta o espírito deles, que se eles se afastarem, aí o brilho da glória de Deus vai acabar neles. Então, eles têm a necessidade de estarem ali. É a mesma coisa que nós. Quando nós estamos na presença do Senhor, diante de Deus, a luz da glória de Deus que ilumina. O que acontece no processo da pessoa que se desvia? É uma pessoa que não quer mais receber esses raios de glória, de energia, na oração, na adoração, na busca dele com Deus. Ele deixa de estar perto do altar da glória de Deus. E aí acaba que as trevas vai avançando, tá? Por que eu disse para vocês sobre os elementos? Fogo, água, relâmpago, e vou falar, na verdade, dos ventos. Porque esses elementos, eles fazem parte do nosso espírito, tá?
A grande verdade é que você está vendo aí, desde que você é criança, por exemplo, eu, que tenho aí vindo dessa geração de muito desenho animado, e agora cada vez mais ele vai evoluindo. Tem um desenho chamado Dragon Ball Z, que fala sobre o Ki, né? Tem um desenho chamado Naruto, que fala sobre o chakra. E outros desenhos. Tem um filme que também veio de um desenho chamado Avatar, o Mestre do Vento. Em todos esses desenhos e toda literatura aí de desenho, esse folclore aí de nerds, né? Você vai perceber que os super-heróis, eles têm poderes. No Dragon Ball Z, aqueles personagens, ele tem um Ki, que é uma energia, um campo de energia. Todos esses desenhos e toda essa cultura, toda essa filosofia, toda essa também tem a ver com as religiões, essas religiões que vão sendo difundidas através desses desenhos, por exemplo, tanto no Dragon Ball como também mais no Naruto tem um grande apelo ao budismo, né? Mas estes filmes de super-herói que tem poder, que tem energia, que tem tudo isso, eles retratam quem é a pessoa no espírito. Quando você vê um personagem jogando poder, é porque aquele jogar o poder dele é aquilo que acontece no mundo espiritual, e eu quero que você entenda. E essas coisas, irmãos, não é que elas fazem parte de Deus ou do diabo. São coisas que estão no espírito humano, no espírito do homem, que Paulo diz, homem interior, é você. Você é essa energia. É lógico que essas religiões que desenvolvem esses desenhos aí, levam a pessoa a se conectar a outras coisas a não ser o nosso Deus, né? A outras religiões, a outras filosofias. Então você tem que saber separar o que é de Deus e o que não é. Mas o que é humano, o que faz parte da essência humana, é que todos nós somos um ser espiritual, de luz, tá? É lógico que alguns de nós, ao longo do processo, ao longo do desenvolver da vida, vai se envolver com trevas, mas o nosso propósito é luz. E é isso que os demônios estão interessados, é a luz que há dentro das pessoas. É o Espírito, é o brilho de Deus que há dentro das pessoas, que ele quer perverter e apagar. Irmãos, é algo sério. Eu vou ler para você um texto aqui, que você vai ficar chocado agora com esse entendimento, com essa revelação. E depois disso nós vamos passar para o ponto que eu quero que você entenda sobre os ventos. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui. Veja aqui, para você ter a noção, né? A Bíblia vai dizer que em Zacarias capítulo 3, o subtítulo dessa Bíblia King James está escrito assim, a quarta visão, vestes sacerdotais. É um outro assunto que eu vou abordar no livro, como eu disse para vocês, vestes de glória e vestes de trevas. O que tem a ver isso? É algo fantástico. Mas não é essa revelação ainda que eu quero passar para você, não. Mas veja só um pouquinho desse entendimento. A Bíblia vai dizer que no versículo 1 diz assim, ó, você vai ver os três personagens aqui que está aqui nesses primeiros versículos aqui. Logo em seguida, Deus me fez ver um grande sacerdote, o grande sacerdote Josué, que se posicionava em pé, em frente ao anjo de Deus. Então nós temos aqui o grande sacerdote Josué e nós temos aqui o anjo do Senhor. Dois personagens. O terceiro personagem é esse aqui que vai aparecer. E Satanás, o adversário que estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo, ou opor-se, né? Para se opor a ele. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás, dizendo que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, este homem, está falando de Satanás, tá? Este homem não parece um pedaço de lenha em meio à queimada, recém-tirado do fogo? Ou em outras traduções, na tradução da João Almeida, esse não é o tição que foi tirado do fogo? Irmãos, eu vou lhe perguntar,
o que é um tição que é tirado do fogo? O que acontece quando eu tiro uma brasa ali do meio do fogo, do meio das outras brasas e deixo ela de lado aqui? O propósito dela é apagar. Sim ou não? É o que aconteceu com Satanás. Satanás, que era o Lúcifer, a palavra significa aquele que habita a luz. Olha quem era Satanás também. Como nós brilhamos no nosso espírito, como nós temos níveis de glória, como nós somos luzes, ele também, né? A Bíblia vai chamar ele de estrela da manhã, é o mesmo, o nome, apelido que foi dado a Jesus. Satanás era a estrela da manhã. E eu vou falar algo para você que talvez você pouco ouviu falar. É algo que eu entendi, eu mesmo compreendi isso. Se você pega Gênesis capítulo 1, versículo 1, aquela famosa teologia, a terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1 era uma, a terra de Gênesis capítulo 1, versículo 2 é outra. Uma coisa que quase ninguém repara, que eu consegui reparar, Deus me fez, né? Deus me deu esse discernimento. Porque quando eu comecei a pensar nisso, né? Quando eu comecei a ter essas revelações bíblicas, o Espírito Santo chegou para mim e perguntou: Eliseu, você reparou que não havia, naquela primeira terra de Gênesis 1:1, que não havia sol, lua e nem estrelas? Você reparou que eu fui criando, o próprio Deus falando para mim, eu criei depois? Aí eu falei, é mesmo, né? Não tinha. Que depois que Deus vai criar o sol, a lua, as estrelas, as coisas. É mesmo, não tinha. E por que que não tinha? Porque, sabe por quê, irmãos? Porque não precisava. Lúcifer, que descia aqui à terra, que pisava nas pedras afogueadas, como diz o profeta, ele era a luz do mundo. O corpo dele, o nome não é aquele que habita a luz, e foi uma das coisas que fez ele pecar, que ele olhava por corpo dele, via ele belo, pela sua beleza você se corrompeu. Ele olhava para ele, irmãos, e ninguém tinha um corpo de glória, ninguém tinha um corpo de luz como ele. Quando ele descia aqui na terra, que não tinha sol, lua nem estrelas, o corpo dele iluminava o universo. O corpo dele. E aí pisava em pedras afogueadas, como diz o profeta, né? E aí pedras afogueadas são pedras preciosas, é ouro, prata, todas essas pedras aí, né? E outras, diamante, esmeralda. Então a luz que havia nele batia nas pedras e refletia, irmãos. Era um refletor que se ligava. Então ele era a luz do mundo. É por isso que ele tem raiva, irmão. Quando Jesus vem pregando e dizendo que eu e você somos a luz do mundo, né? Aí ele fica assim, ó, com muita raiva, porque ele era a luz do mundo. E ele que brilhava, né? Estou usando aqui, ele que brilhava, ó, o pecado também entrou, desligou, apagou. É o mesmo processo de morte espiritual. A morte espiritual é quando as trevas invadem o teu espírito e, ó, acaba. Não tem mais luz, né? O ímpio, ele tem luz suficiente apenas para sobreviver, né? Para se manter vivo. Mas Deus está levantando uma geração de crentes que tem altos níveis de glória. E você vai ser um. Se você continuar firme conosco aqui, nessas pregações, nesse entendimento, o seu propósito é receber mais de Deus. Sabe o que é as trevas? Em nós é as enfermidades, os problemas financeiros, os problemas familiares. Tudo que envolva coisas que podem conduzir à morte, amarrações, feitiçaria, são camadas de trevas. Por que existem batalhas espirituais que você não consegue vencer? Outras pessoas que se unem para orar com você não conseguem vencer. Porque é você que tem um nível de glória, de luz, e os demônios que têm um nível de trevas muito maior.
Só que quando essas luzes se unem, quando você se une com alguém que tem luz, que tem glória, que tem autoridade, que tem poder, que tem unção, que tem visão, como nós estamos passando aqui para você, aí o jogo muda, porque o nível de glória aumenta. A Bíblia diz, se você pegar ali em João capítulo 1, que fala sobre a luz que era a vida do homem, você vai ver que João ele vai dizer, o verbo se fez carne, tal, e a vida era a luz nos homens. Ou seja, a luz e a vida era a mesma coisa, né? Então a vida é representada pela luz, a vida, né? E tudo que não condiz com a vida, enfermidade, doença, miséria, tudo que é ruim, que destrói a vida, é trevas, né? Só que a Bíblia diz que quando a luz resplandeceu, as trevas não compreenderam. E na verdade a palavra não é compreenderam. A palavra no original é as trevas não conseguiram prendê-la. Quando o nível de glória que há no seu corpo aumenta, as trevas que estão sobre você, elas não conseguem segurar, elas se quebram, porque a glória é maior, a luz brilha muito mais forte. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer quem você é. Então você entendeu com esse pequeno aqui, que já foi um tempão, mas eu tinha que falar isso para você. Você já começou a entender quem você é. Agora o segundo passo é como esse corpo de glória, de luz que está aqui dentro de mim, debaixo dessa pele. Só que lógico, em um outro campo, no campo espiritual, numa outra dimensão, na dimensão espiritual, como esse corpo é. Esse corpo, ele tem uma forma. Esse corpo, irmão, a forma dele é a imagem da glória de Deus. É o céu, tá? É o céu, é você revestido do céu, vestido do céu. Eu quero que você entenda que, como eu disse, fogo, água, então você tem que assistir os vídeos lá. Fogo, água, raios e ventos saem do seu espírito quando você está orando, quando você está adorando, quando você está buscando ao Senhor. Esses dias atrás, nós finalizamos uma campanha onde nós usamos armas espirituais. Paulo ele vai dizer, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. As armas, elas não são carnais, mas sim espirituais. E eu dei um entendimento para vocês ali de como é. Essas armas, elas são o poder que sai do teu espírito quando você ora. Só para você ter uma noção, para você entender. Luz é energia, energia é glória. Fogo é energia, relâmpago é energia, água produz energia e vento também produz energia. A ciência diz, né, alguns estão dizendo já, que o átomo, que é o que compõe a matéria, tudo que é material, tudo que você pega, tudo que é palpável tem átomos. É 99% de um vazio de um núcleo. Eles não sabem bem o que é esse núcleo que o átomo tem. Eles só sabem dizer que é uma forma de energia condensada. Uma energia que se pode palpar. Então, só para você ter ideia de quem você é, até mesmo fisicamente você é energia. No seu corpo, pelo sistema linfático, corre energia, irmão. Isso é ciência, não estou falando de loucura. Isso é ciência. A ciência que prova o mundo espiritual. Então, vou dar um exemplo para você. Por que às vezes tem pessoas que oram e dizem assim, Jesus, taca fogo naquele demônio lá. E aí tem gente que ora, Jesus, queima aquele demônio. E parece que o demônio não sente nada. O demônio está lá, vê um foguinho aqui só. Tipo assim, por que tem outras pessoas que a gente que veio dessa pegada pentecostal, de fogo, de poder, de unção, que agora nós estamos caminhando para uma nova dimensão, uma dimensão profética e apostólica, é um entendimento renovado como esse que eu estou dando para você. Agora a gente consegue entender
Por que naquela época, ou nesse tempo agora, ainda tem pessoas assim? Ora, manda fogo e o demônio parece que não sente nada e não queima nada. Na verdade, não é que o fogo vai descer do céu, irmão. O fogo vai sair do seu espírito. E esse fogo que sai do seu espírito, o nível dele depende da sua íntima comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a fonte de todo esse poder que dispara fogo, raio, que sai água e ventos. Você vai entender isso, tá? Por que tem pessoas que a gente dizia assim, mas tem gente com mais autoridade? Essa autoridade é o brilho de glória que há no espírito dessa pessoa, porque ele ora mais, ele jejua mais, ele paga preço mais, ele sacrifica mais. Então são pessoas que estão ali muito mais tempo na dimensão de Deus, buscando, se conectando a Ele, orando, adorando, né? Do que essa pessoa. Então, quando essa pessoa de autoridade diz, Senhor, queima esse demônio, libera fogo e queima, aí o demônio sente. Porque o corpo espiritual dessa pessoa que tem autoridade, o brilho da glória é muito maior. Como Paulo disse, não é eu que falei, irmão, não é eu que estou dizendo, eu não tenho um termômetro ou algo para medir a unção na vida das pessoas. Mas Paulo disse que uns brilham como sol, outros como estrela e outros como lua. E eu acredito que tem muito mais e mais brilhos, níveis de glória por aí. Você está entendendo como é que é? Então, é quando você fala, quando você ora, quando você adora, o teu espírito sai, né? Se você assistir a mensagem que eu falo do rio de águas, que é da visão de Ezequiel no capítulo 47, esse rio de águas sai do seu coração. Se você assistir o vídeo que eu falo do fogo, porque eu falo do batismo com fogo, você vai ver o fogo saindo. Da mesma forma, a intercessão com relâmpagos e raios. Você está orando e disparando relâmpagos e raios. Está saindo de você. É a mesma coisa do que vai acontecer agora, quando você começar a profetizar. O vento do Espírito vai sair de dentro de você. Mas primeiro eu quero te dar só um dado científico aqui. Se eu estou falando de glória, se eu estou falando de energia, você me pergunta, pastor, quanto de energia precisa para expulsar um demônio? Não sei. Pastor, quanto de energia é necessário para curar uma doença chamada câncer? Também não sei. E nem sei como que mede isso. Não tem como medir esse nível de unção, de glória. A não ser quando a gente tem o discernimento no Espírito. Mas preste bem atenção, meu irmão. A ciência, agora a ciência chamada física quântica, eles mostram que é possível todos os milagres que Jesus realizou serem refeitos agora. Por exemplo, eu tenho um vídeo no meu canal de 3 anos atrás já, onde eu conto sobre como que se transforma a água em vinho. Será que tem como fazer isso hoje? A física quântica, a ciência quântica diz que tem. Sabia? Só que para um cientista transformar água em vinho, olha o que ele precisa. Ele precisa de um gerador término nuclear, um acelerador de partícula, tá? Para quê? Para pegar a água e fazer um processo chamado de fisão e depois fusão. O que é isso, pastor? Fisão e fusão. Na fisão é repartido, pega a água e vai repartir os elementos que compõem a água. E principalmente os átomos, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Quando faz esse processo de fisão, aí se encontra carbono e nitrogênio, que é outros componentes que não tem na água, mas está ali diretamente ligado ao suco de uva, ao vinho, certo? Depois que ele separa e adiciona esses outros dois, o nitrogênio e o carbono, aí o processo de fusão é juntar tudo isso de novo. Só que para eles juntarem tudo isso de novo, eles precisam de energia. Esse gerador término nuclear, ele precisa da energia. Aí você fica pensando, pastor, será que a energia elétrica das empresas, das hidrelétricas, aí do Brasil todo, consegue gerar esse tanto de energia? Eu vou te falar que eu não sei. Mas para eles fazerem esse processo, sabe quanto que eles precisam de energia? Eles precisam aproximadamente
da energia de 200 bilhões de estrelas. Aí alguém vai perguntar, pastor, quanto de energia tem uma estrela? Eu vou falar para você, é muita energia. Sabe quanto de energia que eles precisam? De 200 bilhões de estrelas. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, pastor. Então, quando Jesus transformou a água em vinho, o corpo físico suportou essa quantidade de energia? Eu vou dizer para você que sim. Na verdade, o corpo espiritual de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus é que contém toda a energia suficiente. Então, imagina o Espírito Santo liberando a energia de 200 bilhões de estrelas. Aí acabar tem gente enganado, gente besta. Eu falo besta, enganado. Com nova era aí, fazendo oração quântica. Vamos nos conectar ao Sol, à Lua, às estrelas. Eles não sabem, irmão. Se você está nessa, você não sabe que o Espírito Santo que está dentro de você, ele tem muito mais energia e poder do que Sol, Lua, estrela. Nada disso, irmão, pode ter mais energia do que está contido dentro do seu espírito. Na verdade, quando essas pessoas se conectam a Sol, Lua, as estrelas, estão se conectando aos astros. É uma filosofia satânica de alta magia. Vamos nos conectar ao universo. Para que conectar ao universo se a maior fonte de poder está dentro de você, chamada Espírito Santo? É isso, irmão. Pastor, como é que então funciona os ventos? Né? Já falamos demais, mas você tem que entender isso, irmão. Você tem que entender, tá? Eu vou prometer para vocês que eu vou colocar um outro estudo aqui. Existe uma expressão chamada vento dos quatro cantos, tá? Para mim falar dos ventos dos quatro cantos, do sul, do norte, do leste, do oeste, para mim falar desses quatro ventos, eu preciso de um vídeo só, de uma ministração só. Então, durante essas pregações que eu vou ter aí na campanha Projetando 2020, no começo de janeiro, eu vou gravar essa ministração para colocar aqui, para completar esse entendimento. Agora, eu vou apenas citar, tá? A grande verdade é que quando você ora, quando você começa a profetizar, os ventos da glória de Deus saem de dentro do seu espírito. Esses ventos, eles se conectam à palavra, eles se conectam aos anjos. Esses ventos é uma série de coisas aqui. E eu vou começar citando aqui para vocês sobre o vento, uma passagem bem conhecida. E para a gente ganhar tempo, eu vou ler apenas o versículo no ponto. E depois, quando eu for gravar para falar dos quatro ventos, aí eu vou ter mais profundidade nesse entendimento. Mas em Ezequiel 37, que fala da visão do vale de ossos secos, o que é o vale de ossos secos? É a unção da ressurreição, é a unção para colocar as coisas em ordem, é a unção para levantar aquilo que está morto e colocar de pé, tá? Então isso serve aí, imagina se você fosse fundamentar aqui, o que você precisa de ficar de pé, de ressuscitar? Uma série de coisas, entendeu? É isso que vai acontecer nessa campanha. É isso que vai acontecer nesse projeto de vida. Nós vamos orar, nós vamos profetizar e nós vamos determinar que esse vento saia do nosso espírito. É você, em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, vai profetizar. O casamento, engraçado que esse vento aqui, né? Em vez dele bagunçar, porque o vento quando vem ele bagunça. Esse vento do Espírito, na verdade, ele coloca as coisas em ordem. Porque aqui na visão de Ezequiel, ele vai levantar aquilo que está caído. E aquilo que está todo destruído, ele vai restaurar. O vento de Deus é isso. O que é que você precisa colocar em ordem? Sua vida financeira? Nós vamos profetizar e o vento vai colocar em ordem. Casamento? Também. Saúde? Todas as áreas nós vamos profetizar. É ano, como eu disse para você, 1780, PEI, boca, é a época, é a década de profetizar. Nós estamos dentro desse portal espiritual do entendimento hebraico, tá bom? Versículo 9. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e convoca
o ruar, ou, em outras traduções, ruach, que é o quê? O vento, o espírito, o sopro de vida, dizendo, assim diz o Senhor Deus, Espírito, vem dos quatro ventos. E é aí que eu vou mergulhar você neste entendimento. Vento dos quatro cantos, ou dos quatro ventos. É algo, irmão, fantástico, você vai entender. E assopra sobre estes mortos para que eles vivam. Aí o que acontece? Versículo 10. Fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego de vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Esse mesmo vento, irmãos, que quando o profeta profetiza e gera esse vento, é o mesmo vento de Atos capítulo de número 2. E veio um vento forte, veemente e impetuoso e encheu toda aquela casa. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã. Vou falar mais sobre esse vento. Esse vento, olha aqui, além de ser esse mesmo vento que estava ali presente em relação ao batismo com o Espírito Santo, as línguas de fogo repartidas ali, esse vento ele tem uma conexão direta com os anjos. E não só com os anjos, como a escada que conecta a terra e o céu. Olha que forte isso aqui, irmão. Meu Deus do céu. Eu vou ler para você aqui, ó, 2 Samuel, tá? Eu vou passar direto pro versículo que eu quero. 2 Samuel 22, a partir do versículo 11, tá? Mas pode ler o capítulo todo aí na sua casa para você receber mais. Tá dizendo acerca de Deus. O versículo 11 diz assim, ó, no caso Deus, montou em um querubim e voou, e deslizando sobre as asas do vento. Então Deus ele monta em cima do querubim, que é um anjo de fogo, e começa a deslizar no vento. Que vento é esse? Que deslizar é esse? Você vai entender que vento que é esse aqui. Olha só que fantástico. E continua dizendo, fez das trevas um manto no qual se ocultou, das nuvens escuras, carregadas de água, um abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram. Olha o versículo 12. Fez das trevas um manto no qual se ocultou, das nuvens escuras, carregadas de água, o abrigo que o envolvia. 13. Com um fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granitos e em raios. Olha a presença do Senhor. Engraçado que a presença do Senhor, a manifestação de Deus, tem o relâmpago, tem o raio, tem o fulgor, que é o fogo, tem todos esses elementos que eu estou dizendo para você. Porque você é a imagodei, a imagem, a semelhança de Deus. Aí eu lembro você daquele versículo de Paulo que virou uma música muito famosa. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Paulo diz, como espelho, nós refletimos a glória de Deus. Então veja só, aqui ó, versículo 14. Quando dos céus trovejou, o Senhor fez ressoar a voz do Altíssimo. Então toda essa manifestação, raio, chuva, tempestade, granizo, aquele raio, tudo isso é Deus falando. Olha que louco, irmão, Deus falando. Então imagina você profetizando, você declarando, e no mundo espiritual, raio, fogo, relâmpago, vento, tempestade, é isso que se forma no mundo espiritual. Imagina você lançando isso contra o diabo, irmão, ele está lascado. Esse tipo de mensagem aqui é o que o diabo quer que ninguém saiba, porque quando o crente vai orar então agora com essa imaginação, com essa mente, que quando ele ora, tudo isso acontece, quando ele adora, tudo isso acontece, quando ele sacrifica, sacrifícios de louvor. O que você acha que aconteceu quando Elias sacrifica no altar e o fogo desce?
A mesma coisa aconteceu com o profeta Samuel, que no caso de Samuel, além de relâmpagos, houve chuva também, fenômenos. O que você acha, irmão? Quando o próprio Davi também sacrificou no altar o sacrifício e o fogo desceu. É a expressão de adoração. Eu vou falar mais disso aqui. Espera só um momento que eu tenho que te dar mais uns versículos aqui, ó. Salmo 104, esse é forte, fala dos anjos. Ô glória, vai glorificando aí, irmãos, porque a nuvem de glória já está pairando aqui sobre nós. Eu estou sentindo, essa campanha vai ser diferente. Esse ano de 2020, Deus muda a tua sorte. Salmo 104, versículo de número 1. A minha alma está cheia de ti, ó Senhor. Senhor, meu Deus, tu és devera grandioso. Está vestido de majestade e magnificência. Lembra das roupas espirituais? Você vai ver quando eu for colocar esse estudo e quando eu colocar isso no livro e você ler. Tu vai ficar, meu Deus do céu, só espera. Vou nem ficar falando não, para você não ficar assim, né? Vestido de esplendor e luz. Nem precisa falar muita coisa, né? Você já está entendendo. Como no manto, um manto de luz, um manto de glória, né? Ele estende os céus como uma tenda. Deposita sobre as águas do céu as virgas do seu aposento. Faz das nuvens a sua carruagem. Você vai ver agora aqui essa carruagem, essas nuvens. Olha só, irmãos. Que na carruagem aqui também nós temos um entendimento hebraico de um trono móvel, uma carruagem que se move. Aí é um outro entendimento, outro estudo que mais na frente eu passo para vocês, tá? E cavalga nas asas do vento. É a mesma coisa lá que nós acabamos de ler em 2 Samuel. Ele monta no querubim e sai andando em cima da tempestade, em cima dos ventos. Mas você vai entender isso aqui agora com profundidade, preste atenção. Mas olha o versículo 4. Dos ventos faz os seus anjos. Ou seja, existem anjos que eles tomam a forma, o corpo espiritual deles é uma forma de vento. Porque anjos são o quê? Espíritos. É a mesma forma que você toma quando você começa a profetizar, o seu espírito toma a forma desse vento, ele se expande e começa a soprar também. Então preste atenção, faz do vento os seus mensageiros e dos seus ministros labaredas de fogo. Eu não sei se vocês lembram, quem está aqui há mais tempo comigo no canal, lembra que eu preguei uma vez sobre a escada de Jacó, a conexão direta com o céu? Tem até uma pregação aí também que eu preguei lá na Suíça, na Igreja Resgate do pastor Johnny, da pastora Regina, que eu falo da carruagem de fogo e da carruagem de Deus, né? Então, esses próximos versículos que eu vou te dar aqui, é a mesma coisa que está falando aqui no Salmo 104, que Deus pega a sua carruagem e anda nos ventos. Essa carruagem, ou esse vento, que ele anda nesse vento, na verdade ele está falando da escada de Jacó. É a escada que Jacó sonhou e viu lá no céu, a porta do céu aberta. E nessa escada anjo subia e anjo descia. Você percebe que eles sobem primeiro, porque os anjos, eles vão levar algo no mundo espiritual. Eles levam acima as nossas orações e a nossa adoração. Quando você ora, quando você sacrifica no mundo espiritual, isso se substancializa. Eu coloquei aqui no canal, esses dias atrás, uma mensagem sobre isso. Eu vou até deixar aqui abaixo nas descrições, vai estar escrito assim, ó, sobre a adoração com ofertas. Você vai ver. Lá em Apocalipse capítulo 5 fala que eles enchem as taças, o cálice, com orações e incenso e apresenta para Deus. E Deus cheira. Deus, na verdade, ele não escuta pelo ouvido, é pelo nariz. Ele cheira a nossa adoração. Então, é esses anjos que descem na escada, né? Eles descem para buscar e depois sobem para apresentar isso a Deus. Em Apocalipse capítulo 5 diz que Deus responde isso também. Entendeu? Então, quando o profeta Elias
quando o profeta Samuel e quando o profeta que também era salmista Davi, guerreiro e rei, um tanto de coisa, quando eles levantam o altar e sacrificam, os anjos pegam esse sacrifício, porque a palavra oferta no hebraico é olar, olha o nome da palavra, olar, e olar significa aquilo que sobe, então a oferta ela sobe, irmão. Os anjos levam essa oferta e depois Deus responde. E como Deus responde? Com fogo, com relâmpago, com raio, com trovejo, com tudo isso aqui no mundo espiritual. Então, essa é a dinâmica do sacrifício, da oferta. É a expressão de adoração que sobe lá, ele cheira e o negócio começa a trovejar. E trai relâmpago, e fogo e vento, tudo isso. Porque isso aumenta o seu corpo espiritual, aumenta o nível de glória que há dentro de você. Então, em Gênesis capítulo de número 28, está falando da escada de Jacó. Gênesis 28, do versículo 11 ao 17, tá? Agora eu quero que você preste atenção, eu vou só citar, porque já tá longo o vídeo, tá? Mas dá vontade de ficar aqui horas e horas falando sobre isso, né? Mas não preocupa não, tá? Nós vamos colocar mais conteúdo sobre isso. Olha aqui, Ezequiel capítulo 1, versículo 4, ok? Fala sobre uma tempestade. Ele está vendo o trono de Deus e está vendo uma tempestade ali. Ele fala vento tempestuoso, na tradução da King James, tá? Ele fala desse vento tempestuoso. Em Jó 40, versículo 6, fala que Deus falou com Jó através de um redemoinho. Eu vou ler aqui para você, só para você ficar, meu Deus do céu, é isso, pastor? É isso mesmo, irmão. Eu vou ler aqui para vocês, ó, Naum. Essa Bíblia fininha aqui minha é mais difícil da espessura da Bíblia. É difícil de achar, mas como eu já sei mais ou menos onde está, para mim que eu leio toda hora, tô ligado onde que está. Livro do profeta Naum. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó: Entretanto, o Senhor demora demais para se irar. É paciente, é longânimo, mas o seu poder é incalculável. O Senhor não deixará impune o culpado. Olha o finalzinho do versículo, irmão. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. De novo a palavra tempestade, como nós vemos aqui em Ezequiel 1:4, tá? Tempestade. Pega essa palavra, tempestade. E as nuvens são a poeira dos seus pés. Esta palavra tempestade é Cearan. Cearan ou Ceará. Tem, às vezes você encontra aí com um acento circunflexo no final, na letra A, isso para o português, tá? Em outro idioma vai ter uma outra dicção, vai ser uma outra forma de falar, tá? Mas Ceará, às vezes é um ponto, um agudo, tá? Mas não importa. O importante é que você pegue essa palavra, Ceará. Então vamos falar assim, Ceará, tá? Quase Ceará, né? O nome do estado nosso Brasil aqui amado. Então preste atenção. Essa palavra Ceará significa a mesma coisa do que redemoinho, que Deus falou com Jó, tempestade, nuvem espessa. Isso aqui está ligado ao conceito de Moisés em cima do monte Moriá, aonde que a nuvem pesada, a nuvem de glória, tem tudo a ver com isso, tá? Então, o que na verdade é isso? A escada de Jacó, irmãos, a escada de Jacó, na verdade, não é uma escada de madeira, não é uma escada de ferro, não é uma escada de concreto, como nós temos as escadarias das igrejas. A grande verdade é que a escada de Jacó é uma escada em aspiral, em forma de um redemoinho. Então é uma escada que é composta de raio, de vento, de relâmpago, de fogo. A palavra Ceará é a mesma palavra encontrada também quando o profeta Elias foi arrebatado na carruagem de fogo. Você prestou atenção ao Salmo 104 que Deus faz na sua tempestade, ele anda com a sua carruagem? É a mesma coisa, irmão. É a mesma fotografia profética e espiritual.
é Deus descendo da escada para levar Elias. É a mesma coisa do Salmo 104, versículo 3, que Deus ele anda nos ventos com a sua carruagem, tá? E os ventos é essa escada, a grande verdade é essa. Quando você profetiza, quando você sacrifica, quando você adora de verdade, no mundo espiritual, o teu espírito está gerando essas coisas. Está acontecendo isso no mundo espiritual. Então, quando o profeta sobe, ele está subindo por essa escada, tá? E quando a palavra de Deus diz que Deus, ele veio para falar com Jacó, ou melhor, com Jó, e Deus falou com Jó através de um redemoinho, você consegue imaginar Deus caminhando, ou descendo com a sua carruagem, e pousando aqui falando com Jó, porque Jó, ele falava, eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos estão te vendo. Então Deus, ele estabelece esse redemoinho, essa escada, ele conecta o céu e a terra através dessa escada e desce para falar com Jó. Olha só, as visões, os sonhos proféticos, as revelações, é o seu espírito se elevando, subindo essa escada, irmão. Sendo arrebatado a essas dimensões e subindo até lá, tá? Então imagina então essa dinâmica, Deus andando na tempestade, Deus caminhando como Naum, o profeta está falando, como nós lemos no Salmo 104. Então os ventos, eles estabelecem essa caminhada de Deus. Os ventos estão aqui, ó, dentro do teu espírito, eles saem e começam a gerar todo esse reboliço no mundo espiritual. Olha que forte. Então, os ventos que saem do teu espírito, eles criam esse redemoinho. E criam uma conexão direta com Deus, céu e terra direto. E isso é forte demais, irmãos. No finalzinho do vídeo aqui, eu vou citar aqui, eu anotei aqui, tem umas folhas aqui impressas. Deixa eu mostrar para vocês. São versículos, tá? Só alguns só. Eu vou só ler aqui para vocês no finalzinho. Mas, voltando ao entendimento, é o seguinte. Serão 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Só que eu quero conectar você a um desafio. Não é obrigado você fazer. Como eu disse para você, independente da data que você está assistindo, se você quiser fazer as campanhas, as orações, quer dizer, você faça, tá? Esse propósito, esse desafio aqui não é obrigatório. Porque nós vamos entender duas coisas aqui. O profeta, ele profetiza, então ele está falando. Nós estamos na época do quê? Pei. É época do quê? Boca. É época do quê? Profetizar. Então, profetizar, ele gera esse vento. Ele gera esse redemoinho. Só para você ter uma ideia desses versículos que eu li, que eu peguei aqui para você, olha o que está escrito em Jó, capítulo 8, versículo 2. Até quando falará tais coisas, e as palavras da sua boca será um vento impetuoso, ou um turbilhão, em outras traduções, ou uma tempestade. Ou seja, as palavras, elas formam esse vento impetuoso, que é um redemoinho. Só para você ter a noção. Quando você está falando, quando você está profetizando, quando você está liberando, esse redemoinho, esse reboliço está acontecendo no mundo espiritual. Eu estou dizendo para você, irmão, que a gente conhece um pouco de Bíblia, tá? E de mundo espiritual. Por isso nós queremos passar essas revelações para você. Por que carne e sangue não herda o reino dos céus? Porque é matéria, é natural. Então, até nesse sentido físico, o físico será transformado naquilo que é espiritual, ou seja, é matéria se transformando em energia, em glória. Quando você sacrifica o que é material aqui, isso se transforma em substância espiritual, em glória e energia. É isso que faz com que você fique mais e mais revestido e cheio da glória de Deus. Então, preste bem atenção. Você, como eu disse no começo do vídeo, você vai mandar os seus pedidos de oração
para o e-mail meualtardeoracão, ou oracal, né, na verdade, que fica sem acento, sem o cedilha, meualtardeoracal@gmail.com. Você vai mandar a sua lista dos seus projetos, aquilo que você quer que Deus faça na tua vida neste ano, tá bom? E eu vou pegar esses e-mails e vou imprimir, tá? Ai, pastor, estou mandando lá no e-mail, mas está voltando, não estou conseguindo enviar. Então você pode mandar pelo WhatsApp, tá? Que é o 62 98610 2866. O que você vai fazer? Você vai escrever lá assim, ó, projetando 2020 e vai colocar os seus pedidos abaixo. Porque no celular aqui, como eu tenho muitas pessoas, são milhares de pessoas, eu tenho que buscar isso, entendeu? Então, eu vou digitar aqui projetando 2020. Aí eu encontro os seus pedidos. Aí você vai fazer assim, vai me enviar esses pedidos. Já manda agora, já começa a mandar agora. Quem está assistindo já agora, já vai enviando aí, tá bom? Pra gente já estar imprimindo. O que eu vou fazer? Durante esses 12 dias eu vou ajuntando os seus pedidos, tá? Dos seus projetos. E aí, oramos aí os 12 dias de oração. O que o senhor vai fazer com o meu pedido, pastor? Com um papel? Vai jogar fora? Não, eu vou guardar eles. E todos os altares de 7 horas de oração, eu vou orar novamente por você. Então, olha quanta oração você vai receber, olha quanto nível de glória e de energia nós vamos gerar. E eu tenho certeza que o milagre vai se manifestar na tua vida se você tem fé, se você acredita. Primeira coisa, não faça sacrifício de tolo. Ah, será que eu vou comprar o milagre? Será que eu vou comprar a bênção? Será que vai acontecer? Será que não vai? Adoração, você só adora, irmão. E espera Deus fazer. Você não está barganhando e comprando nada aqui. Eu tenho uma mensagem aqui, um estudo, que eu preguei no último altar de 7 horas de oração. E eu falei sobre isso, que Deus vê o coração da pessoa. Antes de ver a oferta, antes de ver o sacrifício. E foi pancada, viu, irmão? Tem gente que quer comprar Deus. Quer oferecer um sacrifício para comprar Deus. Eu até citei a passagem de Jesus quando ele chega no templo e o povo está comercializando lá o sacrifício. Rapaz, Jesus ficou revoltado, porque o povo queria facilidades. Lá Jesus não estava revoltado porque o povo estava vendendo coisas lá, não, irmãos, não é isso não. Ah, porque não pode vender coisas dentro da igreja, não pode vender um pastel, não pode vender um livro, não pode vender um CD, um DVD, não pode vender nada, isso é comércio da fé, não pode... Não é com isso que Jesus estava grilado. Jesus estava revoltado, virou mesa, deu chicotada no povo, porque o sentimento de adoração e de sacrifício não existia mais. Porque todo mundo, e era todo mundo, irmãos, que eu não citei lá naquele vídeo, eu falo agora, que os pombos era oferta de sacrifício de pobre, o carneiro ou as ovelhas era sacrifício de classe média, e o boi, que era o gado grande, né? Que as ovelhas são chamadas de gado miúdo. O boi era sacrifício para rico. Vê que Maria e José não eram pobres, eles não ofereceram as pombinhas porque eles eram pobres. Mas tinha gente classe média. Então, essa questão de ter valor, tem sim valor. Porque às vezes o que é sacrifício para o pobre, para o rico não é nada. Então, é cada um na sua quantidade, no seu patrimônio financeiro, cada um sabe as condições. O que é sacrifício para você? Então havia essa escala, tá bom? Havia essa escala. Jesus se revolta porque o povo está grilado com esse negócio. Ah, eu vou ter que criar o animal, esperar um ano, aí você vai ler a lei do sacrifício. Esperar um ano esse animal. Não, vamos facilitar a coisa, vamos comprar e aí a gente oferece. Já não era mais um ritual sagrado, já não era mais um ritual de fé. Era só uma religiosidade. Vamos lá, vamos cumprir porque tem que cumprir mesmo. Então, em vez de eu criar esse animal, eu chego na porta da igreja, vou e compro e ofereço para o sacerdote. Quando o negócio sai do seu coração, que você cria aquele animal, que você se apega a ele, existe um sentimento, irmãos. Você está fazendo com carinho, você está fazendo com todo cuidado. Não podia sacrificar um animal doente.
Então a pessoa tinha todo o cuidado de não deixar aquele animal adoecer, o animal não podia ter defeito, não poderia ter nada, tinha que estar certinho, completo e limpo para ele chegar lá. Então tinha toda uma mecânica demorada, chata, e era isso que o povo estava fazendo. Então vamos facilitar para quem quiser só vir. Então aquilo que era um amor se tornou uma rotina. Aquilo que era uma fé se tornou uma mecânica de religião. E Jesus está revoltado com isso. Então, você começa a ver que o sentimento de quem vai sacrificar vale muito, porque Deus esquadrinha, que Deus ele sonda e conhece o coração de qualquer um, de todos nós, né? Porque antes de Deus receber a sua oferta, ele olha para você. Lembra de Caim e Abel? E Deus atentou para Caim e a sua oferta. Deus também olhou para Abel e a sua oferta. Deus ele olha primeiro para o personagem. Aí ele escolhe se vai aceitar ou se vai recusar. Ele olha primeiro para quem está ofertando, para quem está sacrificando. Ele está olhando as intenções do coração. E que as suas intenções não sejam para barganha, comprando milagre. Que a sua intenção seja a única e a verdadeira que é no mundo espiritual. Gerar níveis de glória, gerar adoração, dizer, Senhor, eu estou aqui, estou me entregando no teu altar. Agora, só para finalizar esse entendimento, eu quero que você use a matemática do reino, a inteligência, tá? É um palpite isso aqui, não é obrigado você fazer nada de oferta. Pastor, eu só vou ficar mesmo na oração. Amém. Respeito você, faça as orações, faça a campanha, porque você vai ter o resultado, tá? Mas quem quer ir além, porque a Bíblia diz que a oferta, ela fala no mundo espiritual. Então, se você profetiza, você está falando com a sua boca. Mas falar no mundo espiritual, quem fala é a oferta. A oferta fala. O sangue de Abel fala. A oferta dele falou. A Bíblia diz isso, meu irmão. Então, a oferta ela é uma expressão, é uma linguagem no mundo espiritual. A oferta é isso, tá? É aquilo que sobe. Aquilo que sobe está enviando um recado, está falando algo para Deus. E o que é que a sua oferta vai falar para Deus? É de amor? É de fé? É de gratidão? É uma oferta de honra? Qual é o sentimento que está aí envolvido com essa oferta que você vai fazer? Qual é? É de barganha? É querendo comprar Deus? Se for barganha querendo comprar Deus, nem faça, sai fora. Nem inventa. Faça com honra, com gratidão, com louvor, com adoração, com amor, com todos esses sentimentos bons, para gerar essa atmosfera de glória no mundo espiritual. Porque se você fala que ama alguém, eu amo essa pessoa, mas aí no fundo do seu coração está distante, está frio daquela pessoa. Você faz aquilo só para mostrar. A pessoa, porque é um ser humano, não sabe que dentro de você está enojada daquela pessoa. Mas Deus, ele não tem como enganar Deus. Ninguém faz Deus de bobo, ele olha para o coração. Então preste atenção, use a matemática assim, ó. Pastor, eu tenho aqui um propósito. Eu queria tanto vender uma casa que eu tenho. Queria tanto ganhar uma causa na justiça. Queria tanto ter um aumento no meu trabalho. Estou falando financeiro, você que tem nesses projetos financeiros. Porque a oferta, ela fala no que sentido você quiser, tá? Mas eu vou falar assim, para você que tem algo financeiro. Pastor, eu queria ter um rendimento assim na minha empresa. Pastor, tem isso, aquilo, outro. Vamos usar a cabeça? Vamos. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 13 que existe sementes, e a oferta é uma semente também. Além de uma linguagem de adoração, ela é uma semente. É uma semente que dá 30, 60 e 100 vezes mais. Então preste atenção. Eu vou convidar você, porque também nesse propósito eu vou orar e jejuar por você. Eu vou convidar você a fazer um desafio. Eu já fiz essa campanha, não aqui no YouTube, nunca fiz desse jeito, mas em outros lugares eu tenho muito tempo de pastor, de ministro, então já vi muitos resultados disso. Você vai sacrificar 1% do que você quer. Você vai semear uma oferta que representa 1%. Pastor, mas 1% do lote que eu tenho para vender é muito. É 100 mil reais, pastor. Então eu tenho que ter R$1.000 para sacrificar. É isso. Só que se você quiser, você divide isso. Entendeu? Fica você e Deus aí. Tá? Não, pastor, dá para me fazer. Não, pastor, não é uma propriedade que eu tenho para vender.
é um aumento de salário. Então, o aumento de salário que você quer, você vai dar 1% para o Senhor. Semear 1% com o propósito de quê? De colher 100 vezes mais. E nós vamos profetizar e liberar esses ventos para que esses ventos façam com que esse 1% seu se multiplique. Se os ossos secos ressuscitaram, se houve vida, irmão, hein? Quanto mais esses milagres. Então, você tem que apresentar no altar. Então, você vai dar 1% só. Antes, não é depois que receber. Você tem que fazer isso, não é depois que receber, é muito fácil. Sabe por que tem muita gente que faz voto para dar depois? Eu sei que tem pessoas assim. E tem muitos testemunhos de gente que é assim, que deu certo. Mas às vezes demora mais. Porque o mais difícil é fazer o sacrifício antes. Uma coisa é falar, quando Deus me abençoar. E será que isso vai acontecer? Quando Deus tocar no meu coração, eu vou fazer. Vai que seu coração é duro e Deus nunca toca, irmão. Então não se engane, eu não estou querendo mobilizar você, chantagear você, não. Eu quero levar você ao entendimento espiritual. Então, se você topar esse desafio, você vai fazer a sua oferta, vai mandar o seu comprovante para o nosso WhatsApp, tá bom? Ou até mesmo pelo e-mail, e vai falar, pastor, está aqui 1% daquilo que eu quero receber. Eu estou semeando 1% porque eu quero colher 100 vezes mais o que eu estou semeando aqui. E aí nós vamos pegar nesses 12 dias de oração orando e nos 9 altares de oração, ou seja, vai ser um propósito que vai estender aí durante meses eu orando nesse sentido por você, tá? Então, se você topa esse desafio, se você quer, agora eu vou deixar você aqui com as contas, aqui uma vinheta com contas bancárias para você fazer o seu depósito do seu projetando, tá bom? Aí, não, pastor, não quero fazer esse de 1%, quero só fazer uma oferta mesmo, uma oferta de sacrifício só, pronto, acabou, não é 1% assim, não é essa expressão, não, mas é uma expressão que eu quero, que eu necessito, que eu preciso adorar a Deus nesse sentido para eu receber algo, mas não é esse 1%. Tá bom, não tem problema. Aí tá bom, irmãos, você faz do jeito que você quiser, né? Ou se nem quiser fazer a oferta, só as orações, faça também. O importante é você orar. O que eu fiz aqui nesse vídeo foi te dar entendimento e ferramentas para que esse nível de glória também seja manifesto através do seu espírito e da sua adoração, tá bom? Olha só, eu vou ficar devendo então para vocês aí os vídeos, os estudos, ficam ligados nisso daí. Aqui abaixo nas descrições está os links dos vídeos que eu indiquei para vocês, e também aqui abaixo, se a vinheta for rápido, tá aqui todas as descrições das contas bancárias para você fazer o depósito na Caixa, no Banco do Brasil, no Bradesco. Quem está fora do país, o Western Union, o Monegram, tá aqui também abaixo o PayPal para quem quiser fazer. Então fique à vontade, mas manda para nós o seu e-mail, tá bom? Depois de todas essas informações, eu quero convidar você a orar juntamente comigo agora. Você que vai participar desse projeto de vida, você que quer alcançar coisas novas na sua vida, é a sua oportunidade de expressar essa adoração para receber esses níveis de glória. Ore assim comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu quero iniciar esse propósito de campanha, este desafio. Nesses 12 dias de oração que teremos e os 9 altares de 7 horas de oração, eu me conecto agora ao pastor Eliseu, a pastora Cleise, a equipe, para somar juntos em expressão de luz, de glória e fé, a bênção, Senhor, o milagre, os prodígios, as maravilhas, que elas venham, que no mundo espiritual essa campanha venha causar o tufão, a tempestade, o reboliço. Senhor, ativa no meu espírito esses ventos espirituais para colocar tudo no lugar. Senhor, que neste momento a glória do Senhor
se manifeste e se revele em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, receber este alto nível de glória. Me dá forças, me dá condições para levantar essa oferta, este sacrifício, e que seja para a tua adoração. Todo impedimento, toda amarração é neutralizada e cancelada. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora é só aguardar os 12 dias de oração. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta 36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere. Leitura dos versículos que fala do vento. Jó capítulo 8, versículo 2. Até quando falarás tais coisas, e a palavra da tua boca será como um vento impetuoso. Cânticos 4:16. Levanta-te, vento do norte, e vem tu, vento do sul, e assopra no meu jardim, para que destile os seus aromas. Entre, ó meu amado, no jardim, e coma dos frutos excelentes. Jeremias, capítulo 4, do versículo 10 ao 12. Então disse eu: Senhor Deus, verdadeiramente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho das filhas do meu povo, não para padejar, nem para limpar, mas um vento mais veemente virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei os juízos contra eles. Também temos aqui Salmos 148, versículo 8. Fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra. Temos aqui também Isaías, capítulo 29, versículos 5 e 6. E a multidão dos teus inimigos será como um pó moído, e a multidão dos tiranos como a praga nada que pesa. Num momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos será vestida como trovões, e como terremoto, e como um grande ruído, como um tufão de vento, e tempestade, labareda de fogo consumidor. Jeremias capítulo 51, versículo 1. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia,
e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. Então nós temos um vento aqui que é como uma arma que destrói toda a força demoníaca, né? O espírito da Babilônia, um vento destruidor. Então, quando você ora, esse vento destruidor destrói o mal também, tá? Nós temos aqui o vento como a voz do Senhor. Isaías 41, versículo 2. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a face e fez dominar sobre os reis? Ele os entregou à espada, como o pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Temos aqui Jeremias 51, versículo 16. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos como chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração, deixa o seu like aí, marque o gostei, compartilha e vamos aí para mais um ano de bênção em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe.